Oi, tudo bem? Eu sou a Ju Barbosa e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o índice de transparência na moda. Eu vivo falando para vocês que é muito importante que as marcas sejam transparentes com o consumidor. Mas eu sei que não é muito fácil entender o que é essa transparência, aonde encontrar essas informações e muito menos o que fazer com elas. E por isso eu vivo recebendo perguntas no meu Instagram para saber a minha opinião sobre determinadas marcas, já que as pessoas ainda às vezes não têm muito conhecimento para analisar sozinhas. Mas eu também entendo que quanto mais informações e mais autonomia vocês tiverem para conseguir avaliar isso sozinhos, mais diferença a gente vai conseguir fazer nesse setor. Então eu sempre tento oferecer aqui no meu Instagram ferramentas para que vocês aprendam a fazer essas análises e depois tomem decisões responsáveis e conscientes. Na semana do Fashion Revolution, eu postei uma foto perguntando para uma marca quem fez as minhas roupas, pedindo transparência mesmo. E aí essa marca respondeu nos comentários da foto, dizendo que no site deles tem uma aba dedicada especialmente a isso, a transparência. E aí uma pessoa me pediu para analisar essa aba e depois ir lá no Instagram contar a minha opinião sobre isso, para que assim vocês tivessem um exemplo e algum parâmetro para poder analisar outras marcas. Nessa mesma sessão de comentários, a Dandara do Fashion Revolution sugeriu que eu utilizasse o índice de transparência da moda, como um guia mesmo para fazer essa análise, e foi aí que surgiu a ideia desse vídeo. A análise dessa marca vai estar lá no meu Instagram, no destaque Fast Heavy, e aqui no YouTube a gente vai fazer um tour pelo índice de transparência da moda, para que vocês aprendam a fazer isso sozinhos. Eu quero que vocês conheçam esse documento e depois usem com muita sabedoria. Mas antes da gente começar, antes de abrir o índice, eu já vou te pedir aquelas coisinhas de sempre, sabe? Curte esse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Os vídeos aqui normalmente são quinzenais e lá no meu Instagram os conteúdos são semanais, então aproveita e segue lá também e também no TikTok, no Twitter, enfim, todas as redes sociais. Agora vamos começar a olhar um pouco esse documento para vocês conhecerem. Eu tô com o meu computador aqui, de vez em quando vocês vão ver a tela dele, enquanto isso a gente vai conversando e vou mostrando tudo para vocês. Esse aqui é o de 2020, porque eles lançam em novembro, então desse ano ainda não foi lançado, né? Começou em 2018, mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre o histórico para vocês. O que é o índice, então? É uma análise de 40 grandes marcas e varejistas do mercado brasileiro, classificadas de acordo com a quantidade de informações disponibilizadas sobre suas políticas, práticas e impactos sociais e ambientais. Vamos rodar aqui um pouquinho então, o sumário, ele é bem completo, tá, gente? Aqui no início já tem algumas descobertas principais, a classificação é feita por porcentagem, mas depois a gente pode até voltar aqui, porque é legal você ler primeiro como que funciona essa classificação. Então a gente já vai lá para outra parte. Aqui algumas das marcas que foram melhores pontuadas, 2018, 2019, 2020. A gente já pode ver aqui que a C&A foi a melhor pontuada em todos esses anos, mas daqui a pouco a gente vai ver o que significa isso. Aí aqui tem um sumário que fala um pouco sobre o índice de transparência da moda, por que eles estão analisando grandes varejistas, né? Mais da metade das marcas e varejistas analisadas são pouco ou nada transparentes em relação às questões sociais e ambientais. Aqui explica um pouquinho que a gente sabe que quanto maior a marca, digamos que mais responsabilidade ela tem sobre os impactos que ela causa na natureza e na vida das pessoas. Até porque ela envolve mais pessoas e mais matéria-prima, enfim, os impactos são maiores mesmo. Então, elas precisam sim ser cobradas de mostrarem pra gente quais são esses impactos, né? Qual é o caminho que a peça deles está fazendo aí no mundo. Essa análise, ela cobre 221 indicadores de vários tópicos relacionados a questões sociais e ambientais, como condição de trabalho, trabalho escravo contemporâneo, salário justo para viver, liberdade de associação, igualdade de gênero, igualdade racial, lista de fornecedores, devida diligência, práticas de compra, bem-estar animal, biodiversidade, uso de químicos, emissões de gases de efeito estufa, descarte de resíduos têxteis, reciclagem e circularidade e outras coisas. Em 2018 eles analisaram 20 marcas, em 2019 30 marcas e em 2020 40 marcas. A intenção é que isso continue crescendo ao longo dos anos. Então, para que serve esse índice de transparência? Ele pode ser, como a gente pode ver aqui, uma ferramenta útil para incentivar a maior transparência na cadeia de fornecimento. Olha só, o índice tem sido uma ferramenta útil para abrir diálogo com algumas das maiores marcas e varejistas do país. E para o Fashion Revolution, transparência não é o fim, é só um meio.
Então, assim, uma das etapas de tornar uma marca mais responsável, mais consciente e também de informar os consumidores é a transparência. Então, ela é um percurso que precisa ser traçado. E esse índice pode influenciar as marcas a divulgarem cada vez mais informações, inclusive a outras marcas olharem para essas que já divulgam e entenderem como elas podem fazer isso também. Inclusive, tá falando aqui, ó, que dá pra gente notar uma evolução de algumas das marcas que participaram de outros índices e que foram aumentando a quantidade de informações que elas divulgam. Também tem um textinho aqui falando sobre o Covid-19, sobre a situação dessas marcas na pandemia, porque a gente sabe que impactou bastante a economia, então a gente também precisa ter esses dados de o que essa marca está fazendo para ajudar ou não os trabalhadores, as pessoas que estão lá na indústria, ou enfim, todas as partes do processo. Inclusive, essa situação de pandemia mostrou pra gente que a transparência é muito importante sim, uma coisa que eles pontuam aqui, ó. A transparência é vital, principalmente em uma situação como essa que o Brasil está passando agora. A pandemia aumenta o risco de trabalho escravo contemporâneo no mundo, porque mexe em todas as estruturas, mexe na economia, e aí, infelizmente, mais gente acaba sendo explorada. Outra coisa que eles apontam aqui também é que a mudança do clima poderá aumentar as chances de pandemias futuras. Então, assim, essa não é a primeira pandemia que o mundo está passando e muito provavelmente não vai ser a última, porque a gente está acabando com a natureza, a gente está acabando com o ecossistema que a gente vive. Então, isso acaba desregulando várias coisas, inclusive gerando novas pandemias. Tem algumas informações aqui também sobre moda e crise climática, e dizendo que, apesar de ter sido observada uma melhoria, o formato da divulgação dessas informações ainda é um pouco problemático, porque normalmente só se divulga as coisas boas que acontecem e o lado negativo fica escondido. E a intenção da transparência é justamente divulgar tudo para que a gente possa conhecer e avaliar. Essa citação aqui é bem legal, da Cida Trajano. Transparência é respeito ao consumidor, pois ele deve ter acesso às informações sobre aquilo que compra. Então, assim, gente, a gente precisa cobrar das marcas, porque é um direito nosso saber aonde a gente está investindo o nosso dinheiro. Aí a gente entra numa parte explicando sobre o relatório, por que a transparência na moda é importante. Então aqui, ó, falta de transparência pode custar vidas, como a gente já comentou anteriormente. Quando a gente não sabe o que está acontecendo, é mais fácil esconder coisas, processos que estão explorando pessoas, explorando a natureza. E a gente precisa saber quem fez nossas roupas, a gente precisa ter essas informações. Então, o que significa transparência? Vou ler aqui para vocês essa definiçãozinha que tem aqui. Para o Fashion Revolution, transparência é a divulgação pública de dados confiáveis, detalhados e comparáveis sobre políticas, compromissos, práticas e impactos de uma empresa em toda a sua cadeia de valor. Então, transparência é a divulgação pública de dados, tá? Para ser considerado transparente, esses dados têm que estar públicos e de fácil acesso para o consumidor. A transparência, quando bem feita, funciona como uma prestação de dados. E uma coisa muito importante para ressaltar aqui, ó, vou até grifar. Ser transparente não significa que as empresas estão agindo de maneira responsável e sustentável. Uma marca pode publicar uma quantidade considerável de informações e dados sobre suas políticas, práticas e impactos e ainda estar contribuindo para as más condições de trabalho e degradação ambiental. Por outro lado, as marcas podem estar fazendo um excelente trabalho de melhorias nos bastidores, mas se elas não compartilham publicamente essas informações, ninguém ficará sabendo e esse aprendizado não poderá ser compartilhado e até replicado por outras marcas e pessoas que possam vir a se interessar. Ou seja, uma marca ser transparente não significa que ela é responsável, tá? Transparência significa expor os seus dados. Agora, se as informações dessa marca são conscientes ou não, aí já é outra história. A gente tem que pegar essas informações, observar cada uma delas, comparar, tal, ver o contexto da marca. E aí a gente pode tirar uma conclusão se ela é confiável ou não. Se uma marca é confiável e não compartilha essas informações, não compartilha os fornecedores, as pessoas que trabalham, enfim, não tem como a gente saber disso, né? E ainda por cima, acaba não servindo de modelo para outras marcas que poderiam melhorar os seus processos se vissem os processos responsáveis dessas que não estão compartilhando. Portanto, a transparência não é um fim, ela é um meio e ela não resolve problemas, mas ajuda a gente a identificar onde estão esses problemas ou então a encontrar soluções também. Inclusive, baixem esse índice e leiam tudo com muita calma, porque tem muita informação importante. Então, chegamos aqui no objetivo dessa pesquisa. Aqui do ladinho tem um box que resume bem. A gente pede transparência para que essas marcas prestem contas
e depois sejam cobradas de uma mudança, para que aí elas se tornem mais responsáveis. Então, o índice foi desenvolvido para comparar o nível de transparência entre as maiores marcas e varejistas de moda que atuam no Brasil, incentivar as grandes marcas e varejistas a divulgarem mais informações críveis, comparáveis e detalhadas ano a ano, analisar as tendências sobre transparência em todo o setor da moda nacional e formar o nosso entendimento sobre o que é transparência e usar esse conhecimento para ajudar a definir nossos esforços contínuos da campanha. E é muito importante ressaltar que esse não é um guia de compras. O índice de transparência não está dizendo se alguma marca é boa ou ruim. Eles só estão mostrando quais delas são transparentes ou não. Agora um pouquinho sobre a metodologia. O índice usa uma metodologia que classifica as empresas de acordo com a divulgação pública de suas informações dentro de 5 seções que abordam políticas e compromissos sociais e ambientais, governança, rastreabilidade da cadeia de fornecimento, conhecer, comunicar e resolver, devida diligência e remediação de assuntos ligados à cadeia de fornecimento, e tópicos em destaque, condições de trabalho, consumo, composição de materiais, produtos e clima. Então, esses são as seções que esse índice analisa e aborda. E como que funciona essa pontuação? Os pontos são concedidos apenas com base nas informações divulgadas publicamente por meio desses canais que estão aqui. Então, eles não vão procurar em canais não oficiais ou de terceiros. Tem que estar no site da empresa, tem que ser um documento, alguma coisa que a empresa postou, que seja confiável, que mostre esses dados e que a gente possa acessar com facilidade. Em 2021 aconteceram algumas atualizações na metodologia. Todos os anos eles vão avaliando as coisas que rolaram ou não e vão atualizando um pouco, porque pesquisa é isso, né, gente? É sempre atualização. Aí aqui tem um pouquinho de como eles calculam os resultados e é sempre por porcentagem, tá? Aqui o peso de cada pontuação. Então, daquelas 5 seções, cada uma delas tem um peso diferente e no final isso vai gerar uma porcentagem de transparência para cada uma das marcas. E aqui tem o cronograma de como a pesquisa aconteceu, o critério para a seleção das marcas, as 40 marcas selecionadas e todas essas que tem esse pontinho verde aqui, ó, quer dizer que responderam o questionário que foi enviado. Todas essas que não tem o pontinho verde não se preocuparam nem em responder o questionário, o que já é bem preocupante. E aí, os resultados, né? Essa parte aqui é bem grande. Aqui tá explicando a porcentagem, o que significa se essa marca tiver dentro de cada uma dessas porcentagens. E uma coisa preocupante que aparece aqui é que até hoje nenhuma marca teve pontuação acima de 80%. Ou seja, nenhuma marca que foi analisada é completamente transparente com seus processos. E aqui a gente tem o resultado final de todas as categorias somadas. Mais pra frente vai ter tudo isso bem detalhadinho. Mas aqui a gente pode ver, ó, que a marca mais transparente, de acordo com esses critérios e nessa avaliação das que participaram, hoje é a C&A com 74% de transparência. Seguida depois da Malve com 68%. E a gente vai vendo que o quadrante que tem mais marcas é justamente o de 0 a 10%, que é o menor. E a maioria delas não tem nada de transparência, é 0% de pontuação, porque nem respondeu o questionário. Então isso já mostra um pouco de como é o cenário das grandes empresas e varejistas do Brasil. Claro que isso aqui é uma amostragem, né, gente? Mas já dá pra gente ter alguma noção de como funciona no país todo. Aqui tem um resuminho, né, algumas descobertas rápidas. Pra cá tem mais transparência, pra cá tem menos. 13 marcas nem pontuaram. A pontuação média geral foi 21%, bem baixo. Abaixo, inclusive, não é nem 50%, não é nem metade, 21%. Apenas uma marca pontuou acima de 10%, que foi a C&A, e nenhuma pontuou acima de 80%. Aí tem os resultados finais por seção. Eu só vou mostrar um aqui, mas eu não vou entrar em cada um deles, porque senão esse vídeo vai ficar muito gigantesco. Mas aqui tem o peso de cada um, explicando o que foi analisado em cada uma dessas seções. E aí a gente tem um por um, ó, políticas e compromissos. A abordagem que eles utilizaram, quais questões eles analisaram dentro dessa seção. E aqui os resultados só das políticas e compromissos. E aí tem isso e de alguns dados depois também, gráficos e tal, várias descobertas e coisas sobre esse primeiro tópico, e isso vai de todos os 5 tópicos, todas as 5 seções. E aí depois de apresentar todas as informações, vem as recomendações finais, ou seja, o que a gente faz com essas informações todas.
Então, para as marcas e varejistas, o que eles esperam que esse índice mude, né? Esperamos que o Índice de Transparência da Moda Brasil influencie as marcas e varejistas a serem mais transparentes sobre suas políticas, práticas e impactos sociais e ambientais. Pedimos que as empresas publiquem essas informações de forma acessível, compreensível, honesta e abrangente. Então, como eu disse antes, para a parte das marcas, a intenção é que isso incentive cada vez mais marcas a serem mais transparentes. E também tem uma recomendaçãozinha aqui para os próximos 12 meses do que as marcas podem fazer para melhorar isso. Para os governos e legisladores, o Fashion Revolution acredita que leis e regulamentações com implementação e fiscalização eficazes são fundamentais para transformar a indústria da moda. Algumas marcas e varejistas estão liderando no quesito da transparência e realizando mudanças para serem mais sustentáveis e responsáveis. Mas a maioria das marcas está divulgando e fazendo muito pouco. Essas retardatárias não se moverão sem serem forçadas a agir por meio de legislação. Ou seja, o que eles estão falando aqui? Quem tem boa vontade já está se mexendo. Quem não tem boa vontade, não tem interesse em melhorar, vai ter que ser forçado a melhorar por meio de leis e fiscalização. Então, isso é uma parte que a gente precisa cobrar dos governos e legisladores, porque eles que vão ter que cobrar dessas outras marcas. E aí chega na nossa parte, né, cidadãos? Nós, consumidores, o que a gente pode fazer com essas informações? Cidadãos, esperamos que o Índice de Transparência da Moda Brasil tenha ajudado os leitores a entenderem mais sobre as políticas de direitos humanos e meio ambiente, assim como as práticas e impactos de algumas das maiores marcas e varejistas do mercado brasileiro. Com isso, convidamos que as pessoas perguntem às marcas quem fez minhas roupas, exigindo mais transparência. Ou seja, a gente tem que cobrar, a gente tem que pressionar as marcas para que elas divulguem cada vez mais informações e aí olhar essas informações, analisar tudo isso e depois cobrar que elas melhorem os processos. Os consumidores têm direito de saber que seu dinheiro não está apoiando a exploração, os abusos dos direitos humanos e a destruição do meio ambiente. Não há como responsabilizar as marcas e os governos se as informações sobre o que compramos forem mantidas em segredo. Então a gente precisa ter acesso às informações para a gente poder cobrar as pessoas certas. E por fim, o que as ONGs, sindicatos e instituições de pesquisa podem fazer com essas informações? Esperamos que o Índice de Transparência da Moda Brasil seja útil para ONGs, sindicatos e instituições de pesquisa que atuem diretamente com produtores e trabalhadores da cadeia de fornecimento, na proteção ambiental e de direitos humanos. Essa pesquisa pode ajudar a enxergar quais marcas estão publicando suas listas de fornecedores, que tipo de informações estão sendo divulgadas, onde as marcas estão produzindo e quais políticas e procedimentos elas dizem ter em vigor para proteger os trabalhadores e o meio ambiente. E aqui a gente tem os apoiadores e a parte de doação. O Fashion Revolution é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, então depende de apoiadores, patrocinadores, doadores para continuar acontecendo. Por isso tem um botãozinho aqui caso você queira doar e ajudar esse movimento a continuar rolando. E aí tem algumas definições de palavras que foram utilizadas, palavras mais técnicas que foram utilizadas durante esse guia, que talvez você possa ter ficado aí um pouco confuso com a definição. Tem a definição aqui no final. Alguns avisos, informações sobre o Fashion Revolution. Mais uma vez, o local para doação, caso você tenha achado esse relatório útil e queira doar para o Instituto Fashion Revolution e continuar colaborando com esse tipo de pesquisa. Era isso que eu queria apresentar do índice para vocês hoje, então depois leiam com calma, prestem bastante atenção, sentem, tirem um minutinho para estudar sobre isso. Vocês viram que transparência é muito importante, mas ela sozinha não resolve os problemas da indústria, né? Ela só ajuda a gente a escancarar aonde está o problema e onde está a solução. Inclusive, essa marca que comentou lá no meu Instagram, que tem uma aba no site dedicada só à transparência, foi uma das que estava nessa avaliação e teve uma pontuação bem ruim. Então, assim, talvez não seja tão transparente assim quanto eles se dizem ser. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas marcas fazem o mínimo do mínimo e acham que estão arrasando. Como tá na moda ser responsável, sustentável, consciente, algumas marcas acabam utilizando isso só para se promover, que é o famoso greenwashing ou lavagem verde, que é quando você finge que é sustentável, finge que se importa, mas na verdade é só marketing, é só uma carinha verde para enganar as pessoas. Inclusive eu vou fazer algum vídeo mais pra frente sobre esse tema. Quanto mais a gente se informar, mais a gente vai conseguir cobrar das marcas e também dos governantes, para que cada um faça a sua parte e a gente consiga investir nosso dinheiro em marcas que realmente têm um propósito, que realmente se importam com as pessoas e com a natureza.
Então baixa esse índice, dá uma estudadinha nele, mostra para as pessoas que você conhece que se importam com esse tema. Comenta aí embaixo o que você achou, se você já conhecia esse documento ou não. Se quiser conversar mais sobre isso, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu te respondo com o maior prazer. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!